PIB brasileiro cresce 1,4% no primeiro trimestre deste ano. E você vai ver ainda. Depois de 3 altas consecutivas, taxa de desemprego no Brasil cai para 6,6%. E ainda, Supremo Tribunal Federal ouve depoimento de testemunhas de defesa de Jair Bolsonaro em caso de trama golpista. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, sexta-feira, dia 30 de maio de 2025. Muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado neste finzinho de semana. Agora são 11 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias. A economia brasileira cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao quarto trimestre do ano passado. Já em relação ao mesmo período de 2024, o PIB registrou avanço de 2,9% no primeiro trimestre deste ano. O resultado positivo foi puxado, sobretudo, pela agropecuária, que teve aumento de 12,2%. O PIB totalizou 3 trilhões no primeiro trimestre deste ano, sendo 2,6 trilhões de reais referentes ao valor adicionado a preços básicos. 431 bilhões de reais são de impostos sobre produtos líquidos de subsídios. As informações foram divulgadas nesta manhã pelo IBGE. E a taxa de desemprego no Brasil chegou a 6,6% no período entre fevereiro e abril, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A proporção da população economicamente ativa trabalhando no setor informal caiu para 37,9% contra 38,7% no ano anterior. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,6% de fevereiro a abril, depois de 3 altas consecutivas, de acordo com dados oficiais divulgados. Esta é a menor taxa para o período desde que o IBGE adotou o método de cálculo atual em 2012, baseado em trimestres móveis. No trimestre móvel anterior, entre janeiro e março, houve uma alta para 7%. Em um ano, a queda foi de 0,9%, com uma taxa de desemprego de 7,5% no trimestre encerrado em abril de 2024. Nesse período, o IBGE registrou que 7,3 milhões de pessoas buscaram emprego, 941 mil a menos do que no ano anterior. O número de pessoas assinando um contrato de trabalho no setor privado atingiu um recorde histórico, chegando a 39,6 milhões. A proporção da população economicamente ativa trabalhando no setor informal caiu para 37,9% contra 38,7% no ano anterior. E olha, atenção, o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2025 encerra hoje, às 11 horas da noite e 59 minutos. O especialista em tributos e impostos, Wesley Santiago, chama a atenção para o prazo. É importante que o contribuinte ele faça uma declaração de forma assertiva, considerando ali todos os seus rendimentos auferidos em 2024, seja rendimentos como seletista, como aluguéis, ou aquela renda extra por meio de um microempreendedor individual, por exemplo, e também que o contribuinte tenha em mãos toda a documentação suporte que comprova ali a aquisição de novos bens ou até mesmo a venda de propriedades ao longo de 2024. O contribuinte também que declarar despesas médicas, despesa com educação, que são aqueles gastos importantes que abatem ali do imposto de renda, podem inclusive gerar um imposto a restituir, ele precisa ter em backup suportado toda a documentação suporte, porque pode ser solicitada pelo fisco. O contribuinte, por fim, ele precisa ter uma análise da sua declaração considerando avaliar todas as suas origens de 2024 e a aplicação dessas origens, seja uma aplicação para aumento de patrimônio, liquidação de dívida e até mesmo para uma contribuição ali com o seu custo de vida anual.
Caso o contribuinte não faça a declaração até o prazo estabelecido pela Receita Federal, ele fica sujeito à multa, que pode chegar até 20% do imposto devido, e com uma multa mínima ali de R$ 165. Então, vale a pena fazer a sua declaração. Na dúvida, procure um profissional da contabilidade para ser direcionado, informado e assessorado nesse momento tão importante de prestação de contas com o Leão. E olha, então não perca tempo, eu reforço que os contribuintes que ainda não fizeram a declaração, não apresentaram a declaração do Imposto de Renda 2025, têm a opção de enviar um documento. Fazendo isso, mesmo que incompleto, você evita a penalidade mínima de R$ 165,07. Os contribuintes devem preencher apenas os dados obrigatórios e depois fazer uma declaração retificadora, aliás, com as informações completas. E ainda falando sobre esse assunto, cerca de 6.300.000 contribuintes que entregaram a declaração de pessoa física deste ano nas primeiras semanas do prazo e acertaram as contas com o Leão, nesta sexta, a Receita Federal liberou o primeiro dos 5 lotes de restituição deste ano. É o maior da história em número de contribuintes e em valor. Ao todo, os contribuintes vão receber 11 bilhões de reais. Segundo o todo o valor vai para contribuintes com prioridade no reembolso. Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram 2 procedimentos em conjunto, a declaração pré-preenchida e o PIX, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano. Foi liberada no dia... A consulta foi liberada no dia 23, pode ser feita na página da Receita Federal na internet e também é possível fazer visualizar, aliás, pelo aplicativo da Receita Federal, o aplicativo oficial que está disponível para tablets e smartphones. E olha, a Justiça americana determinou que as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, que haviam sido suspensas por um tribunal federal na quarta-feira, vão permanecer em vigor enquanto o caso tramita nos tribunais. Isso significa o quê? Que as tarifas foram temporariamente restabelecidas, enquanto um recurso da Casa Branca contra a suspensão é analisado. Em abril, o presidente americano anunciou um tarifaço para quase todos os seus parceiros comerciais, com um mínimo generalizado de 10%, além de taxas mais elevadas para dezenas de outros países, inclusive a China e os da União Europeia, que foram suspensas desde então. O Tribunal de Comércio Internacional, composto por 3 juízes, decidiu na quarta-feira que Trump se excedeu em suas funções, proibindo então a cobrança da maioria das tarifas que ele havia anunciado. Mas os advogados do governo Trump apresentaram um recurso contra a sentença. O Departamento de Justiça disse que tinha a intenção de pedir uma medida emergencial à Suprema Corte nesta sexta-feira. E então, uma corte de apelações acatou o pedido do governo americano. E veja a seguir a importância da qualidade do sono. E agora vamos ver como está o tempo em Calinda, no Mato Grosso. 28 graus neste momento, céu bem bonito e limpinho. Nós voltamos já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 41 minutos. Uma liderança do Hamas afirmou que o grupo não vê com bons olhos a proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos e já aceita por Israel, apontando que o documento não atende às demandas do povo palestino. Em território israelense, sirenes soaram após um novo ataque com míssil por parte dos rebeldes Houthis do Iêmen.
A proposta americana para uma trégua em Gaza, que segundo Washington foi aprovada por Israel, não atende às demandas do nosso povo. Foi o que afirmou Bassem Naim, um dos líderes do Hamas. O porta-voz disse que o documento significa essencialmente a perpetuação da ocupação, a continuação dos assassinatos e a fome extrema, inclusive durante o período de trégua temporário, acrescentando que, em particular, não trata do fim da guerra e da fome extrema. O funcionário, no entanto, declarou que a direção do movimento palestino examina com grande senso de responsabilidade e patriotismo a resposta a dar para a proposta. Em território israelense, sirenes aéreas foram acionadas no centro do país e explosões foram ouvidas no céu de Jerusalém. O exército anunciou que interceptou um míssil lançado do Iêmen, 2 dias depois que os militares interceptaram outros projéteis disparados pelos Houthis, apoiados pelo Irã. O grupo rebelde iemenita lançou mísseis e drones contra Israel desde o início da Guerra de Gaza, em solidariedade aos palestinos. Mais cedo, a direção do Aeroporto Internacional de Saná afirmou que ataques israelenses na quarta-feira tiveram como alvo um único avião remanescente da Yemen Airways no terminal. O aeroporto havia retomado as atividades, apenas com serviços comerciais limitados, em 17 de maio, após ter sido fechado por uma pesada investida israelense que destruiu 6 aviões 11 dias antes. A Ucrânia está disposta a negociar com a Rússia na próxima segunda-feira, mas quer uma discussão construtiva. O chefe da administração presidencial ucraniana, Andriy Yermak, afirmou que a Ucrânia está disposta a negociar com a Rússia, mas quer uma discussão construtiva. Também destacou que é importante que a Rússia entregue à Ucrânia, antes da reunião prevista para a próxima segunda-feira, o memorando que está preparando, onde expõe as suas condições para chegar a um acordo de paz duradouro. O Kremlin havia dito nesta quinta-feira que aguardava a resposta do governo da Ucrânia sobre sua proposta para uma segunda rodada de negociações diretas em Istambul na segunda, onde pretende apresentar suas condições para um acordo de paz. A Ucrânia enfatizou na quarta-feira que desejava conhecer antecipadamente o conteúdo do memorando russo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou uma nova manobra da Rússia, que acusou de fazer todo o possível para tornar as negociações sem sentido. Delegações da Rússia e da Ucrânia se reuniram em 16 de maio em Istambul, o que representou as primeiras negociações de paz diretas entre Kiev e Moscou desde os primeiros meses da guerra, iniciada em fevereiro de 2022, com um ataque russo em larga escala contra o país vizinho. Nesta sexta, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ouve os depoimentos das testemunhas de defesa indicadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal sobre a trama golpista. Um dos nomes é o governador de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Ele confirmou ter se encontrado com o ex-presidente, mas negou qualquer discussão sobre golpe. O depoimento começou cedo, às 8 horas da manhã. Tarcísio de Freitas é o principal nome a testemunhar nesta sexta-feira em defesa de Bolsonaro. O atual governador do estado de São Paulo comandou o Ministério da Infraestrutura na gestão do ex-presidente. Durante o depoimento, Tarcísio confirmou ter se encontrado com o ex-presidente, mas negou qualquer discussão sobre golpe de Estado. Além de Tarcísio, mais 5 testemunhas depõem nesta sexta, como Jonatas Assunção Salvador Neri, ex-secretário executivo da Casa Civil. Em março deste ano, Bolsonaro e mais 7 acusados se tornaram réus após serem denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Também serão ouvidas como testemunhas do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, os senadores Ciro Nogueira, do PP de Piauí, que também depôs como testemunha de Bolsonaro, além de Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, e Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Nesta quinta-feira, a defesa de Bolsonaro desistiu de 4 testemunhas. Amaury Fery Saad, advogado acusado de ser o autor intelectual da minuta do golpe. Gilson Machado, ex-ministro do Turismo. Eduardo Pazuello, deputado federal do PL do Rio de Janeiro e ex-ministro da Saúde. E Ricardo Peixoto Camarinha, cardiologista da Presidência da República. Os depoimentos desta primeira fase de oitivas dos réus serão encerrados na próxima segunda-feira, quando o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, será ouvido.
Um estudo encabeçado, aliás, por pesquisadores ligados ao Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde da Fiocruz buscou descobrir se o local de moradia influencia na qualidade do sono da população. A conclusão do estudo principal é de que moradores de zonas residenciais segregadas têm, de fato, índices piores, têm mais chances de dormir uma quantidade de tempo insuficiente, ter privação de sono e sonolência diurna. Além disso, diante de tudo isso, a busca por alternativas farmacológicas e naturais para combater a insônia tem crescido entre os brasileiros. Por outro lado, buscas por remédios para dormir que não precisam de receita tiveram um aumento de 1.450% nos últimos 5 anos. O levantamento foi feito pela Timelens. A má qualidade do sono pode afetar a nossa saúde e desencadear doenças. Vamos entender melhor a importância do sono, de uma rotina de sono saudável, com a especialista em medicina do sono e pneumologista do Instituto do Sono, Luciana Palombini. Doutora, bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, é um prazer. Doutora, a equipe foi às ruas para saber, para perguntar a qualidade, a quantidade de sono das pessoas. Vamos acompanhar juntas, por favor. Eu fico mexendo bastante no celular antes de dormir, e aí às vezes atrapalha pela tela, ficar na cabeça e tal, e atrapalha antes de dormir um pouco sim. Pelo menos uma hora antes de eu dormir, eu fico mexendo no celular. A gente tá ali, a gente tá com sono, mas aí mexe no celular, o sono vai embora. Aí desliga o celular e para dormir demora um pouco. Eu costumo dormir 5 horas por noite, mas faz falta eu ter que dormir 8 horas. É que eu durmo preocupado à noite, com uma ansiedade, então eu durmo só 5 horas por noite. E faz falta mais. Mas eu fico vendo televisão e a televisão me traz o sono. Atrapalha, porque deixa a gente mais ligado, eu acho. Eu costumava mexer no celular, mas aí agora eu tô tentando fazer palavra cruzada ou alguma coisa que me deixe com a mente mais, sabe, livre, escrever também. E por que você mudou esse hábito? Porque eu tava percebendo que eu tava dormindo muito mal. Não adiantava, quando eu dormia 8 horas por dia, eu ainda estava cansada, então tinha alguma coisa desregulada. No mundo atual, né, uma noite de sono com tranquilidade, eu acho que poucas pessoas têm essa possibilidade. Dormir bem hoje em dia tá difícil, né, doutora? Celular, principalmente, tem roubado a qualidade, a quantidade de sono, né? Qual que é a quantidade ideal, doutora? Sim, então, a gente sabe que a maior parte das pessoas precisa de 7 a 8 horas de sono, né? E um dos problemas, muitas pessoas acham que se adaptam a dormir menos. Então, a pessoa acha que está adaptada, mas a gente sabe que você dormir menos do que você precisa, muitas vezes, né, a pessoa acha que está sendo suficiente e não está. Isso vai gerando um estresse contínuo, né, má qualidade de vida, irritabilidade e o aumento do risco de diversas doenças. Entre essas doenças está o Alzheimer, doutora. Tem alguma relação? Sim, a qualidade do sono e a quantidade de sono tem sido associada ao maior risco de doença cardiovascular e cerebrovascular, e essas doenças neurodegenerativas. Então, o sono, a gente sabe que é essencial para a saúde do cérebro, né? Existe uma substância que é limpa durante o sono, que o acúmulo dessa substância aumenta o risco de doença neurodegenerativa, principalmente Alzheimer. Agora, doutora, eu queria chamar a atenção para o uso, né, de medicamentos, de melatonina também, por diversas pessoas. A gente tem, desde jovens até pessoas mais idosas, que fazem uso indiscriminado desses medicamentos. Qual o problema disso? Porque, assim, se a gente, diante de tantas pesquisas, diante de tanto estudo, se nós fizermos a famosa higiene do sono, como vocês, especialistas, nos orientam, não seria necessário fazer o uso, então, de medicamento, de melatonina e qualquer outro tipo, né? Exatamente. Então, a gente sabe, assim, nenhum medicamento vai dar o sono adequado.
O sono adequado é baseado numa organização da rotina do sono, na higiene do sono. Fundamental é, como os participantes falaram, o excesso do uso de tela. Então, uma boa organização da rotina de sono e da rotina da vida, né, um estilo de vida adequado, o manejo do estresse, um exercício regular, né, o ambiente do sono, o excesso de uso de substâncias estimulantes. Então, quando a pessoa faz isso de forma adequada, ela consegue ter um sono equilibrado. Então, as medicações para dormir, nenhuma delas foi aprovada para uso contínuo, e ela sempre é para uso temporário, né, e paliativo, né, porque o tratamento adequado das queixas de sono é uma boa avaliação dessa higiene do sono, que em geral tem algum problema, né. Então, você falou bem, a boa rotina do sono e rotina de vida também, né, o manejo das 24 horas é o que vai proporcionar a gente ter um sono adequado à noite sem o uso de medicação. Agora tem um problema também, doutora, que é com relação à alimentação. Muitas pessoas acabam comendo muito tarde ou comem fazem uma refeição muito pesada. Isso também afeta a qualidade do sono, né? Sim. Então, tanto o uso de substâncias estimulantes, então entra aí café, cigarro, por exemplo. O café, a gente sabe que tem pessoas que têm uma sensibilidade maior e podem ter o efeito do café até 10 horas. Então, tem pessoas que têm que parar o café até antes do almoço, no máximo depois do almoço. Depende da pessoa. Em relação à alimentação, é contraindicado uma refeição pesada e de difícil digestão próximo da hora de dormir. O ideal é o jantar ser 2 horas antes de dormir. E também é contraindicado dormir com fome. Então, a coisa do jejum intermitente e tal, dormir com fome para muitas pessoas vai atrapalhar o sono. Então, além do jantar 2 horas antes de deitar, às vezes uma refeição leve, né, uma fruta, um pedaço de queijo, né, com aveia, um iogurte com aveia, para evitar dormir em jejum. Então, as duas coisas são contraindicadas, tanto dormir pós-refeição pesada, como dormir em jejum com fome também pode prejudicar. Perfeito, doutora. Olha, muito obrigada pela entrevista. Eu espero falar contigo numa próxima oportunidade, com mais tempo, para a gente aprofundar esse assunto que é tão importante e afeta, né? Afeta todo mundo e vai afetar também o futuro da saúde da população. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer. Até uma próxima. Prazer. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Um ótimo dia para você, um excelente final de semana. Nós acabamos de falar com a especialista em medicina do sono, Luciana Palombini. E agora, para encerrar esta edição, vamos ver como que está o tempo neste momento na capital paulista. Olha que céu bem bonito, céu azulzinho, 18 graus neste momento. Essa é a nossa câmera do alto da redação HIT TV, da HIT TV. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente sexta-feira para você, um ótimo final de semana.